Bom, primeiramente, oi, o meu nome é Renata Alcântara, eu sou aluna da disciplina de Sociologia da Saúde, na graduação de Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. E foi solicitado pela professora Edinalva, que é uma maravilhosa, que a nossa primeira avaliação fosse sobre as desigualdades sociais, as diferenças sociais que a gente discutiu nas aulas e poderia ser feito num método mais corriqueiro, menos tradicional, de maneiras mais interessantes. Então eu decidi hoje fazer uma entrevista, uma espécie de entrevista, com a minha irmã, que também é discente da UFPB. Ela cursa serviço social atualmente no 6º período. E eu achei bem interessante trazer ela aqui, porque ela faz parte de um projeto de extensão no qual trabalha justamente nessa área, né? Tem muito a ver, está muito relacionado a essa área da desigualdade, a área social também, né? Por ser serviço social. E eu gostaria que ela falasse um pouco hoje sobre esse tema com a gente e debatesse as vivências dela, para que a gente tivesse uma noção mais concreta do que foi falado e das desigualdades sociais presentes no nosso cotidiano. Então, gente, como o Renato já falou, eu sou de serviço social, né? Meu nome é Ana Carolina, sou de 6º período. E aí eu estou num projeto de extensão que é vinculado ao Departamento de Terapia Ocupacional, da UFPB também. Esse projeto, eu estou nele há 3 anos, entrei em 2019, então peguei bem essa parte antes da pandemia e depois da pandemia, que vai trazer várias diferenças. E acentuamento das desigualdades, que eu vou trazendo aqui para vocês. Vamos lá, né? E aí o projeto Metuia, ele é um projeto que acontece lá na comunidade do Timbó, que fica localizada lá no bairro dos Bancários. É um projeto que tem como público-alvo jovens e crianças. Inicialmente eram mais os jovens, mas aí as crianças foram chegando e a gente foi abraçando as causas delas também. E aí, enfim, né? É um projeto que ele acontece nos espaços públicos, dentro da comunidade, então, na rua, na quadra, na associação dos moradores, na calçada de alguém, porque justamente ele tem como objetivo esse pertencimento desses espaços públicos, né? A criação de vínculos no espaço público, para demonstrar que aquele espaço não é só um espaço do dia a dia, mas que ele também tem importância, que ele também pode ser espaço de lazer e de aprendizados. Enfim. E aí dentro do projeto, a gente faz algumas oficinas que buscam combater as vulnerabilidades sociais, discutir essas vulnerabilidades que ocorrem no dia a dia dos moradores, desses jovens, né, dessas crianças. E aí a gente faz isso por meio dessas oficinas. Trazendo aqui alguns relatos para vocês, para demonstrar essas questões das desigualdades. Primeiro relato, eu trouxe no âmbito da educação. A gente tem uma das nossas oficinas, é uma oficina fixa que a gente tem lá no projeto presencial, né, quando é presencialmente, é a leitura com as crianças. Essa oficina, ela foi criada assim, né? Começou essa leitura com a criança e tudo mais, e aí surgiu a ideia dos moradores da comunidade, junto com o Metuia, de criar uma biblioteca móvel, que ela pudesse circular entre a comunidade, e pudesse prestar os livros e tudo mais. E essa biblioteca, ela é um carrinho de supermercado, que os meninos ajeitaram, pintaram, para criar esse pertencimento, de que aquilo é da comunidade. Então eles pintaram e tudo mais, e eles que deram o nome também, teve votação, sugestão, e o nome ficou Timboteca. E aí, enfim, né, um carrinho de supermercado circula pela comunidade, tem vários livros e a gente pega e faz a leitura com as crianças, com os jovens. O que é que a gente percebe com isso? Muitas crianças, ou jovens, enfim, entre 8 e 12 anos, que estão em idade de já saberem ler, elas não sabem. E aí, por que isso acontece? Né? Muitas vezes, muitos relatos, a gente pergunta, mas você está em qual série? O que aconteceu na escola? Como é a sua escola? E aí eles começam a falar sobre, né, que na minha escola eu sou muito taxado. Então, assim, as professoras, quando eu entro na escola, assim, primeiro dia de aula, já aquele menino é do Timbó. Já discrimina, né? Aquele menino é do Timbó, aquele menino é bagunça. Presta atenção naquele menino, não deixa ele no banheiro, que
porque pode vandalizar a escola. Não deixa esse menino fazer isso, porque ele pode fazer isso e aquilo. Então, eles percebem que já existe essa separação, essa marginalização com eles. Aquilo dali é do Timbó, tem que ter cuidado com ele. Não sei o que lá. E aí, eles internalizam essas questões que são passadas para eles. Então, eles começam a dizer assim, eu nem ia fazer. Mas aí ficam falando, não vai fazer isso, não vai fazer isso, aí eu decidi fazer. Então, aí, muitos deles falam, eu sou expulso da escola mesmo, porque eu não me sinto bem, lá não é um ambiente que eu me sinta confortável, eu sou sempre colocada à margem, eu não sou visto como todos os outros alunos. Existe uma diferença entre os meninos do Timbó e os meninos que moram nos bancários. Então, dentro da escola, eles já percebem essas questões. Isso aí vai criando o quê? Desinteresse. Para que eu vou aprender? Para que eu vou me dedicar? Se é um ambiente que eu não me importo, que eu quero nem estar lá, porque eu não me sinto nem bem. Então, muitos meninos, muitos mesmo, falam a mesma coisa pra gente. Mas eu não sou tratado bem na escola, tia. Chamam a gente de tia, né? Tia, eu não sou tratado bem na escola, entendeu? Eu não tenho vontade de ir pra escola, eu só quero faltar, eu prefiro ficar aqui jogando bola. E aí acontece muito isso, chega a 12 anos, eles não sabem ler, porque, né? Por essas questões que são internalizadas dentro das pessoas. Desde cedo, né? Justamente, eles já aprendem que as pessoas... existe esse estereótipo, né, de pessoas da comunidade, pessoas que moram nesses locais, eles fazem isso. Essa marginalização mesmo, né? Esse apontamento, essa desigualdade extremamente presente desde cedo, porque crianças sendo alvo da desigualdade e se acostumando, se habituando com ela como se fosse algo natural, quando não deveria ser, né? Mas não deveria ser. Justamente, e aí até os professores, que era para eles desconstruir essas questões com os alunos, eles praticam, porque também esses estereótipos estão internalizados dentro deles. E aí é muito complicado. Outras questões é das crianças que não estão nem na escola, né? Porque essas daí que eu falei, elas vão e tem esses problemas. E tem crianças que não chegam nem aí. Por motivo de, não, tia, é que eu tenho muito irmão. É muito comum lá no Timbó. Uma casa pequenininha, morar tipo 10 pessoas. Ou tipo, eu tenho 5 irmãos, eu tenho 7 irmãos. Famílias grandes, a né? família tipo de 10 filhos. Então o que acontece? Os mais velhos, eles ficam responsáveis por cuidar dos mais novos. Isso é super comum. E aí eles ficam sem tempo de ir na escola, de se dedicar. E aí as crianças, as menores, chegam nem a entrar. Ou então eles matriculam e não levam. Porque não tem tempo, eu tava com um recém-nascido. Eu não consigo levar e deixa para a responsabilidade pro filho mais velho, que fica jogando bola, esquece o horário da escola do pequeno. É bem isso é muito comum. Então tem muita criancinha que também nem foi pra escola ainda. Responsabilidades mesmo, né? Que eles adquirem que não deveria ser deles. Muito novinhos. Porque nenhuma criança deveria assumir um papel, mas por falta de condições, por falta de oportunidades. Eles não conseguem acessar os direitos que são deles, né? Até os pais mesmo, né? Porque para você deixar uma criança sob a responsabilidade de outra criança, você tem que precisar bastante. Justamente, isso é culpa dos pais? Não. Não é culpa dos pais, gente. É culpa do governo que não consegue possibilitar essas crianças acessar os direitos dela. Então, por que essa criança não está acessando o direito dela? Porque ela não tem condições para acessar o direito. A criança tem direito à educação. Está lá a escola. Mas ela não tem condições de ir. A renda do pai, não tem como ela ir para a escola, não tem como. Tipo, várias questões que rodeiam a criança dessas que eu já descrevi para vocês, que fazem com que ela não consegue ir. Ou então, aí justamente nesse momento de pandemia, foi onde houve uma grande piora, porque se tinha essas questões presenciais, você imagina a AD. Que é necessário uma tecnologia, uma aquisição maior, né, de recursos, Justamente, eles deviam... eles não têm uma internet de qualidade, eles não têm um espaço apropriado, porque é justamente isso, como eu falei pra vocês, é uma casa com muita gente. A maioria das casas de Timbó são casas pequenas, com famílias muito grandes. É tipo, a mãe, a filha que já tem filho e a neta que já tem filho, todo mundo mora na mesma casa. Então
Então é uma casa com muita gente. E a criança não vai ter um espaço de silêncio para prestar atenção na aula. Muitas vezes, beleza, nesse momento EAD, a mãe tinha que ensinar, o irmão mais velho tinha que ensinar. Mas muitas vezes esses pais, eles não tiveram acesso à educação, eles não conseguem ensinar. E aí fica muito complicado, né? Só para o professor que está lá EAD e que a internet muitas vezes nem consegue acessar. É muito complicado. Então, a gente é parceiro, o nosso projeto é parceiro de uma das escolas de lá, uma escola de ensino médio, que é a única escola de ensino médio que atende ali essa área no Timbó. Claro que eles podem ir para cantos mais longe, mas eu estou falando uma escola mais próxima, né? Essa é a única de ensino médio, que é a FAC, Francisca Ascensão Cunha. Ela não fica dentro do Timbó, ela fica no bairro dos Bancários, próximo ali ao UBS. E aí, o que acontece? Nessa escola, né, no caso, eles relataram que foi muito difícil os alunos acompanharem as aulas. Justamente por isso, eles não tinham internet, eles não conseguiam. Os professores, eles tentaram ainda. Eles fizeram a atividade impressa, vamos tentar imprimir o material e entregar, vamos tentar. Mas é muito complicado, gente, porque você estudar só com material escrito é muito difícil. Sempre precisa da ajuda do professor e tudo mais, e principalmente esses alunos que iam fazer Enem, né? Que são alunos de ensino médio. Então, foi péssimo. Eles falaram isso com a gente, os professores, foi muito difícil prender a atenção dos alunos, que estava acontecendo mil coisas ao redor dele e eles não tinham um bom acesso à internet. Então, muitas faltas e tudo mais. E o que aconteceu esse ano? Um índice muito grande de evasão escolar. Esses alunos do Timbó, principalmente do Timbó, tá? O índice de evasão escolar de lá que aumentou foi de alunos do Timbó. Pessoal dos bancários, diferente, aumentou gente do bairro, né? Que normalmente eram de escolas particulares, mas a gente sabe que dentro dessa pandemia aumentou a taxa de desemprego. Então, muitos alunos que eram de escolas particulares passaram a ir para lá e alunos do Timbó saíram, porque eles não tinham condições de acompanhar essa aula online, para eles não faziam diferença. Teve muitos meninos que vieram falar para mim, eu disse, e aí, tá acompanhando as aulas, como é que tá? Não vou acompanhar não tô aprendendo, às vezes cai, o professor fica falhando, para mim não faz diferença nenhuma, eu vou repetir isso mesmo, eu não vou... E aí abandona, não vou assistir mais. E o pessoal que fez isso, abandonou, nem se matriculou de novo. Então, muito difícil. Acho que outra questão que é importante a gente salientar também, que tu já chegou a comentar várias vezes aqui em casa com a gente, é a questão das dificuldades também básicas, das necessidades básicas, crianças que não têm acesso a uma alimentação básica muitas vezes, crianças que não têm uma estrutura, sabe, tanto social, econômica, para estudar, crianças que precisam ajudar o pai a trabalhar e que não tem tempo para estudar porque é mais importante ganhar dinheiro, né? Porque dinheiro alimenta. Estudo não, de certa forma, assim, né? Falando por cima. Porque também o pessoal que mora nessas áreas, né, de maior vulnerabilidade social, eles são muito taxados na hora de arrumar emprego e tudo mais. Aí é um pouquinho complicado. Mas, enfim, em relação a essas questões de alimentação e tudo, também é muito comum lá no Timbó. E que com a pandemia piora, porque muitas dessas escolas, elas já vão ao almoço, tem essas questões. E agora ficava muito mais difícil, porque se eles já passavam essas necessidades, né, frente à alimentação, dessas necessidades que são direitos básicos garantidos na Constituição, mas que não são acessados. Então, é muito complicado essas questões, a gente vê na prática como essas desigualdades e o quanto isso impacta mais na frente. Tipo, você criança, você passa por essas situações, você vai ter muita dificuldade lá na frente. É justamente aquilo que sempre é falado, né? Porque a probabilidade de uma pessoa que tem essas condições básicas entrar na universidade é muito maior. Sem falar que também, quando você vive essas questões, né? Meus pais não têm tanto dinheiro para sustentar a casa. Quando você sai do ensino médio, você quer trabalhar para ajudar em casa. Mas, e justamente para entrar na universidade, muito difícil, porque, como eu disse, eles vão deixando a escola, porque eles não têm incentivo para isso,
sabe? É muito complicado isso, porque em casa tem, assim, vários problemas que estão à frente dessas questões de educação. É coisa que dá para ser adiada, porque eles não têm o básico que muita gente tem. E é justamente por isso que a gente não pode validar conceitos como a meritocracia, que entende que todo mundo pode chegar no mesmo lugar porque existem... Não, mas se você tentar do mesmo jeito que fulano, você consegue chegar lá. Só que não é isso não funciona na prática. As pessoas têm condições de vida totalmente diferentes, tem obstáculos muito maiores que uma pessoa de escola particular que passou a vida inteira lá com os assuntozinhos dela, né, com um espaço de estudo, Que com a nunca internet. precisou se preocupar com alimentação, moradia, família, os irmãos. Isso, com trabalhar cedo, eu preciso botar comida em casa. Não precisa se preocupar com isso com uma pessoa com essas condições que eu já relatei aqui pra você. Então é muito complicado, acho que conceitos como esse não deviam nem estar sendo falados, porque não faz nem sentido. A gente tem que ver as oportunidades que cada um teve acesso e... Enfim, a gente finaliza por aqui. Foi uma honra fazer esse trabalho. Eu acho de extrema importância a gente debater e discutir temas, né, que abordam e que envolvam a sociedade como um todo, a sociedade de uma maneira, com uma visão mais centrada nos desfavorecidos, porque nós, enquanto profissionais da área de saúde, tanto o enfermeiro quanto um assistente social, que é os exemplos que a gente tem aqui hoje, a gente vai lidar com diferentes pessoas, com diferentes culturas, diferentes condições socioeconômicas e diferentes condições de vida. E a gente tem que ter empatia, a gente tem que saber tratar, a gente tem que saber chegar nas pessoas, a gente tem que ter a noção de que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento e que nem todo mundo vai ter uma vida fácil e tranquila, como algumas pessoas podem ter e outras já vão passar por dificuldades muito mais complicadas, mais sérias. E é isso, professora. Um beijo e foi um prazer fazer esse trabalho, viu?